Oi, bom dia. Meu nome é João Miguel e esse é meu grupo, formado por Camila, Airla, Camille, Isabela, Anísia, Letícia e Matheus. Hoje a gente vai falar sobre algo bem legal, que está bem presente no nosso dia a dia, mas que muita gente não entende muito bem, que é o circuito elétrico simples. Mas então, o que é um circuito simples? Um circuito simples é aquele em que um gerador, como uma pilha ou uma bateria, alimenta diretamente um único resistor. A corrente elétrica que circula por um único caminho passa pelo gerador e pelo resistor. E daí, nós temos o gerador, que é a fonte de energia elétrica, temos o resistor, que é o dispositivo que transforma energia elétrica em calor, temos a corrente elétrica, que é o fluxo de cargas no circuito, e é isso. Pronto, agora a gente vai para a parte das equações. Para o gerador, a gente pode escrever U com o trezinho ao contrário, que significa o gerador, que é, como o Matheus disse, a fonte de energia elétrica, menos R, que é o resistor, que é o dispositivo que vai transformar a energia elétrica em calor, vezes a corrente elétrica, que são o fluxo das cargas no circuito. Onde esse gerador ele vai ter uma força eletromotriz, que vai ser a tensão máxima fornecida pelo gerador, e R, que é o resistor, vai ser a resistência interna desse gerador e a corrente elétrica do circuito. Para o resistor, a gente vai usar a famosa fórmula de Ohm, no qual a gente vai ter U vezes R, ou igual a R vezes I, com um N embaixo dividindo. Quando a gente junta essas duas equações, a gente vai ter o gerador igual a R mais R vezes I, com o N por baixo, que vai estar dividindo. Ou seja, a soma de todas as resistências desse circuito vai determinar a corrente elétrica. E essa é a soma que a gente chama de resistência equivalente, que é R sobre EQ. Então, algo que nós precisamos ficar atento é que a equação 3 igual a REQ vezes I vale não apenas para circuitos simples com um único resistor, mas também para circuitos de caminho único, com vários resistores em série. Porém, em circuitos mais complexos, como os que têm resistores em paralelo, será necessário primeiro simplificar o circuito para aplicar essa fórmula. Para finalizar, nós iremos mostrar o nosso experimento sobre circuitos simples para vocês. Primeiro, a gente conectou um fio ao lado do dispositivo da bateria e ao outro lado o negativo. Depois, ligou um dos fios na base da lâmpada e o outro no interruptor. Por fim, conectamos o interruptor em volta da lâmpada. Pronto, quando o interruptor fecha, ele cria um caminho completo para a corrente elétrica. Isso é o que a gente chama de circuito fechado. E quando abrirmos, vira um circuito aberto e a energia para de fluir. Esse conceito simples, ele é usado em milhares de coisas, desde o interruptor da luz da sua casa até os aparelhos eletrônicos mais modernos. Tudo começa com esse circuito básico. E agora a gente vai resolver a questão 15 do livro, que fala o seguinte. Na figura a seguir está representado um elemento de um circuito elétrico. Aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem um ponto B, aqui no meio a gente tem um resistor e aqui a gente tem outro componente elétrico que vale 12 volts. Então, sabendo que os potenciais em A e B valem respectivamente 2 volts e 13 volts, calcule a intensidade da corrente nesse elemento, especificando seu sentido. Bom, essa questão, ela vai falar um pouquinho sobre receptores e sobre geradores. Então, o que muda na equação desses dois casos é o sentido da corrente. Nos geradores, a corrente elétrica, quando é utilizada no sentido convencional, ela sempre vai fluir do menor para o maior. Já nos receptores, a corrente ela vai fluir do maior até o menor.
Então, olhando para a diferença de potencial que está aqui acontecendo entre os pontos A e B, a gente percebe que essa diferença de potencial, ela vale 13 menos 2, que é igual a 11 volts. Então, como 11 é menor que 12 volts, a gente pode concluir que esse elemento aqui é um gerador. Então, como esse elemento é um gerador, a corrente ela vai do menor para o maior potencial. Então, esse é o sentido certo da corrente. Agora só falta a gente calcular quanto vale esse potencial. Para calcular a intensidade, a gente sabe da equação do gerador, que é a diferença potencial, que é igual a força eletromotriz, menos R, que é a resistência, vezes I. Então, a gente já sabe que a diferença potencial vale 11, a força eletromotriz vale 12, que está aqui na questão, e a resistência, que também está ali, vale 0,5. Agora, passando o 12 para cá, ser igual a menos 1, menos 0,5i. Agora, dividindo o menos 1 por 0,5, vai dar 2 amperes. E esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado.